Hoje é um dia, queiramos ou não, para o mal ou para o bem, que vai ficar marcado na história de cada um de nós, na história do nosso país. Eu estou muito preocupado, porque estou olhando, inclusive, a situação do Chile, a situação do Equador, a situação do Uruguai, a situação da Argentina, principalmente aqueles países que adotaram um sistema semelhante, uma grande semelhança com aquele que é adotado aqui no Brasil. Mas eu aproveito já para falar na tribuna do Senado do nosso país das minhas maiores preocupações com essa reforma. Ela prejudica a todos, da classe média para baixo, não tem quem não vá perder. Mesmo quem já é aposentado, quem está em véspera de se aposentar, e mesmo aqueles que vão se aposentar daqui a 40 anos, 50 anos ou até 80 anos, porque se quiserem se aposentar com o princípio da integralidade, que é uma média rebaixada já, como a média de emprego do brasileiro é 6 meses em 12, vai ter que trabalhar 80 anos para assegurar 40 de contribuição. Mas vamos aos pontos. Eu estou muito chocado com a situação que vão ficar os trabalhadores que hoje têm sua atividade em áreas consideradas de risco, a chamada periculosidade. Porque hoje, esse setor que pega vigilantes, que estão lá na Comissão de Direitos Humanos, acompanhando esse debate, né, Chico Vigilante? Guardas noturnos, guarda de trânsito, eletricitários. Estou citando alguns que serão atingidos. Eles se aposentam com 25 anos de contribuição. Calculem essa PEC promulgada no mês de novembro. Quem assegurar 25 anos de contribuição em outubro, se aposenta com salário integral. Já que assegurar 25 anos só no mês de novembro, adeus, perdeu o avião, perdeu o navio, perdeu a canoa, perdeu o trem, perdeu o ônibus, perdeu tudo. Inclusive, vai ter problemas com a própria família. Por que eu digo isso? Como é que um cidadão, em vez de se aposentar com 25 anos de contribuição, vai ter que se aposentar com 40 anos de contribuição? Sem nenhuma transição. E 65 de idade. Outros ainda têm mal ou bem uma transição de 25%, de 100%. Se para eles tivesse uma transição de 100%, faltou 2, vai ser 4. Seja mês ou seja ano, mas não tem transição nenhuma. Ele sai de 25 para 40. Não é justo. Para quem trabalhou em área de alto risco, expôs a sua vida para defender, por exemplo, o patrimônio público e as nossas próprias vidas. É justo isso? Por isso que a gente fez um destaque. O plenário vai votar. No primeiro turno, por detalhe, é que a gente não aprovou esse destaque, para assegurar simplesmente que quem trabalha em área de alto risco vai poder se aposentar. E vou mais além. Eu nem garanto com o destaque, senadores e senadoras, que esse cidadão vai poder se aposentar daqui para frente com o salário integral. Eu só quero que a Constituição não engesse a vida dele, que não fique cravado na Constituição, que está escrito lá. Quem trabalha em alta periculosidade não pode se aposentar. É um absurdo, uma vez da Câmara, isso. Senador Cajuru, está escrito. Eu estou dizendo que está escrito. E que alguém me diga que não. Porque fala em insalubre e penoso, vírgula, com exceção de quem trabalha em área considerada de alto risco. Eu espero que esse plenário, com a sensibilidade que há de ter, como teve do abono, como teve do BPC, também retire isso, essa proibição do cidadão poder se aposentar. Qual o crime que fez um guarda noturno? Qual é o crime que fez um vigilante? Qual é o crime que fez um eletricista que fica pendurado em redes de alta tensão, caiu lá de cima e morreu, como sabemos, dezenas, centenas de casos nesse país? Idade mínima de aposentadoria. Ora, na especial, a Câmara reconhece que mineiro só pode trabalhar 15 anos no subsolo, mas vincula 55 de idade.
E daí? Comecei a trabalhar com 21, mais 15, 36. Como é que eu faço para chegar a 55? Não vai chegar nunca. Dançou também. Metalúrgico. Começou a trabalhar com 20, mais 25, 45, para 60. Faltam 15. E daí? Como é que se aposenta? É tanta incoerência que eu queria que alguém me respondesse. Onde ele vai trabalhar na recessão, na estagnação que nos encontramos? Sabe que vai ter que ir para o trabalho intermitente, que é ganhar algumas horinhas por mês, e se ele não completar o correspondente a um salário mínimo, ele perde o vínculo à Previdência? Cálculo do benefício. O senhor que está em casa assistindo nesse momento, guarde bem o que eu estou dizendo. Hoje, você se aposenta com a média das 80%, que são as maiores contribuições de 94 para cá. 80% das maiores contribuições de 94 para cá. Se prepara que a partir de novembro será de toda a vida laboral de 94 para cá, que poderá lhe dar um prejuízo de 10, de 20, de 30, a casos, que eu tenho os cálculos e mostro, de até 40%. É justo? Não é justo. Mas tem destaque para isso. Aposentadoria por invalidez. Isso parece filme de tortura. Parece tortura, pessoal. Eu nunca pensei, nesses anos todos que eu tenho no parlamento, que eu ia vir à tribuna falar sobre isso. Cidadão ficou inválido, pertence a tal empresa, paga direitinho, tudo certinho, mas teve um azar, deu um infarto, deu um AVC, pechou o carro no fim de semana e ficou inválido. O que a lei diz hoje? Se aposenta com salário integral. Não importa que tenha 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de contribuição. Estou indo no limite. 20 anos de contribuição. Vai se aposentar com só 60%. Então calcula, ele ganhava 2 ou 3 mil reais, e agora, como é a média rebaixada, esse 60% vira 50%. Pode escrever o que eu estou dizendo. Em vez de ser 3 mil, vai ser 1.500. Em vez de ser 2 mil, vai ser R$1.000. Como é que esse cidadão vai viver, esposa e 2 filhos, inválido? Inválido, não podendo se mexer mais. Isso é a realidade dessa reforma que está aqui hoje. Trabalho intermitente, só rapidamente, que eu já falei, veio da reforma trabalhista. O camarada trabalhou um mês, mas que correspondeu somente a meio salário mínimo. Ele trabalhou algumas horas, o mês todo, mas deu um correspondente a número de horas de meio salário mínimo. Sabe como é que fica? Ele vai ter que pagar a outra metade do bolso dele, a do empregado ou do empregador. Vai se aposentar quando nunca. Quem vai fiscalizar o trabalho intermitente? Tive onde que os fiscais do trabalho, pessoal do SINAIT, é impossível fiscalizar. Não vai se aposentar nunca. Você que está trabalhando no trabalho intermitente, e aí eles dizem, aumentou o número de trabalhadores com carteira assinada, aumentou no trabalho intermitente. Não vai se aposentar nunca. Conversão especial em comum no momento que o cidadão trabalhou em área insalubre, penosa e periculosa. O que a lei diz? Se eu estava nessa área, mas daí o médico diz para mim, pai, hein, sinto muito. Tu, sendo mineiro ou sendo metalúrgico, tu tinha que trabalhar 25, mas tu trabalhou 10. Mas tu está com o pulmão estourado. Tu não pode mais trabalhar nessa área. Mas a lei diz, nesses casos, o cidadão leva 40%. 10 anos mais 4, ele sai com 14 anos, como se lá tivesse trabalhado. 20 anos, sai com 28, para perseguir os 40. Para perseguir os 40, se ele quiser um salário mais decente. Senão vai se aposentar pela metade, que é aquela regrinha ali dos 60%. O que nós pedimos? Só que o período passado, a lei não pode vir para prejudicar o que aconteceu lá atrás. Bom, que seja daqui para frente. Mas como é que esse cidadão, que já tem consagrado 10, 15, 20 anos em área insalubre, e a lei diz que ele leva para frente, se ele tiver que mudar, 40%. Não leva mais nada, perde tudo. Apagam, é como se a lei não tivesse existido. Pensão inferior a 1 salário mínimo. Elogiei hoje pela manhã o relator, senador Tasso Gereissati. Ele garantiu que quem é do regime geral
não receberá um benefício menor que o salário mínimo. Mas esqueceu, que eu acho nessa loucura toda que é essa reforma, ele esquece que no regime dos servidores, tem muita gente nos municípios, no estado, que ganha 1, 2 salário mínimo. E aí o servidor público que ganha 1, 2 salário mínimo poderá ter o benefício menor que o salário mínimo. E o regime geral não. Eu sou do regime geral, por exemplo, fui metalúrgico 20 anos. Mas como é que faz? Mesmo salário, mesma atividade, só que um no município e o outro na fábrica. Esse não receberá nunca o benefício menor que um salário mínimo. E o outro vai receber. Isso é até uma emenda para mim de redação. Por isonomia. Mesmo salário, praticamente pode ser até a mesma atividade. Por que não receber, pelo menos, o correspondente à pensão, que não será menor que um salário mínimo? Claro que no meu coração, na minha alma, vai sempre a esperança. Eu aprendi muito que a vida é esperançar, é ter esperança e lutar para fazer acontecer. É o que eu estou fazendo aqui. Como fim no longo desses meses, com mais de 50 audiência pública, na CDH, na CCJ, mesmo aqui no plenário, fiquei aqui quase em vigília permanente. Não me arrependo uma vírgula. Faria tudo outra vez se fosse necessário. Independente do resultado, que o povo há de apontar e ver ali na frente o que aconteceu no Congresso Nacional nesse ano, que infelizmente quem vai pagar a conta serão os mais pobres. Mas alerto a classe média, mais pobre da classe média para baixo.